Se você rompeu o ligamento do braço, está aguardando cirurgia, ou você está aguardando cirurgia em virtude de qualquer outro problema de natureza ortopédica, saiba que você tem direito ao BPC-LOAS, que é o benefício de um salário mínimo pago pelo INSS para pessoas com deficiência física, mental e intelectual. O que o artigo 20 não diz é que o BPC também é concedido para pessoas com doença grave. Então, se você tem uma doença e você aguarda cirurgia por essa doença, você tem um impedimento de longo prazo que obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Fique comigo até o final, que eu vou lhe explicar a documentação necessária para fazer esse pedido, como é esse pedido no INSS e como é esse pedido na Justiça. Se o INSS negar, você pode e deve buscar o Poder Judiciário e garantir na Justiça o seu direito ao benefício. O BPC-LOAS é o benefício de prestação continuada pago no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência física, mental e intelectual e para idosos com 65 anos ou mais que não tenham condições de prover o seu sustento nem de tê-lo provido pela sua família. O que a lei não diz é que as pessoas que têm doença grave também têm direito ao BPC. Se você conhece alguém que tem alguma doença grave, mande esse vídeo para ela, compartilha, porque o que dá direito ao benefício não é o nome da doença, não é o nome do transtorno. O que dá direito ao benefício é esse segurado comprovar que ele tem um impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa caiu, quebrou a perna, ela tem impedimento de longo prazo? Não. Agora, a pessoa que tem uma doença crônica, uma doença incurável, como por exemplo, quem faz hemodiálise, essa pessoa tem direito ao BPC? Tem, porque é uma doença grave que lhe traz impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Você fazer a solicitação do BPC no INSS, você vai reunir toda a documentação necessária: CPF, identidade, carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento. Se você é casado, se separou, você deve juntar uma declaração de separação de fato, tá? Carteira de trabalho, caso você tenha, você deve utilizá-la como um documento essencial para esse pedido de BPC, tá? Mesmo que ela não esteja assinada. Você deve enviar também o formulário de renda e o formulário de composição do grupo familiar. Você deve enviar o CAD único atualizado e você deve enviar ainda o comprovante de renda e o comprovante de despesa da sua família. Você também deve enviar todos os comprovantes de gastos com medicamento, consulta, terapia, medicamento de alto custo, qualquer coisa, qualquer despesa relacionada à saúde, você deve enviar. Mas muito importante você enviar uma declaração do SUAS, dizendo se essa medicação, se essa consulta, se essa terapia, se esse leite tem ou não disponível pelo SUS, uma declaração do secretário de saúde, dizendo se você é ou não atendido pelo SUS com esse tratamento, uma declaração do seu médico dizendo a necessidade e a descrição daquela terapia proposta, daquela medicação proposta. Esses documentos são muito importantes para que você tenha abatida da renda da sua família essas despesas. Se você não enviar essas despesas, elas não vão ser abatidas. Feito esse pedido no INSS, você precisa acompanhar esse requerimento. Se você não acompanhar, você corre o risco de perder algum prazo para cumprimento de exigência. Se fizerem alguma exigência, você deve ter o cuidado também de cumpri-la na integralidade, pois se você cumprir essa exigência parcialmente, o INSS pode negar o seu benefício e você perder todo aquele tempo que você ficou esperando porque você não cumpriu a exigência corretamente. O INSS analisou o seu pedido, concedeu o benefício. Após a implantação, em 20 dias aproximadamente, você vai receber o pagamento. Como você vai receber o pagamento? Como saber qual agência bancária que o pagamento vai ser feito? Você vai receber esse pagamento através de um documento que você vai tirar no aplicativo do Meu INSS. Você vai lá em extrato de pagamento, vai clicar, vai imprimir essa folha e vai levar na agência bancária que vai estar indicada nesse documento.
tá? O primeiro pagamento vai ser com essa folha, o segundo pagamento vai vir um cartão para saque. Você não precisa de conta bancária para sacar o pagamento, basta ter esse cartão para saque. Os bancos ficam o tempo todo oferecendo conta, mas não existe necessidade de conta corrente para recebimento. Agora, se o INSS negou seu benefício, você precisa buscar a justiça. A perícia médica e a avaliação social no INSS são dois momentos muito importantes. A perícia médica vai analisar a incapacidade para o trabalho ou o impedimento de longo prazo, quando a gente fala de BPC. Já a avaliação social, ela vai analisar a renda dessa família, se essa família é ou não de uma família de baixa renda e se essa família faz ou não jus ao benefício. Portanto, levar a documentação toda de maneira organizada, preencher os formulários de maneira correta é fundamental para a concessão do benefício BPC-LOAS no INSS. O artigo 20, parágrafo 1º, ele é claro e ele diz, que o benefício de prestação continuada será pago a pessoas com deficiência física, mental ou intelectual, mas ele não diz que ele vai ser concedido também em caso de doenças graves. O INSS negou o seu pedido de BPC-LOAS, você precisa buscar um advogado especialista em direito previdenciário e judicialmente você buscar esse direito seu. O BPC é um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo que é pago para aquelas pessoas com deficiência que têm um impedimento de longo prazo que obstrui sua participação na sociedade. Nesse caso seu, com problema cardíaco, você se enquadra como pessoa com deficiência. E se você conseguir comprovar com o laudo médico esse impedimento de longo prazo, é fundamental que você busque na justiça o direito ao BPC. Como que funciona o processo lá na justiça? O advogado envia a petição inicial para o juiz recebe essa petição inicial, o juiz chama o INSS para responder a ação. Após isso, marca a perícia médica, marca a avaliação social e sai a sentença do juiz. Quanto tempo o processo leva desde a sentença até a decisão final? Em média, 8 meses. Saiu a sentença, o processo acabou? Não, o processo não acabou. Lá na justiça, após a sentença, quem perdeu pode recorrer. Se você perdeu, você pode recorrer. Se o INSS perdeu, ele pode recorrer. Então, judicialmente, após a sentença, qualquer uma das duas partes pode recorrer, tanto o INSS quanto o seu advogado. E, havendo recurso, o seu processo vai ser julgado novamente. E após o seu processo ser julgado novamente, ele vai retornar para a comarca de origem. Ele retornando para a comarca de origem, vai começar a fase de recebimento dos atrasados. O que é os atrasados? É aquele benefício que você deveria ter recebido desde quando você fez a perícia médica até quando saiu a sentença. Nesse momento, então, começou a fase de cobrança dos atrasados. O INSS tem que apresentar uma planilha de cálculos. Eu, nos meus processos judiciais, não espero pelo INSS, porque ele atrasa sempre. Eu mesma apresento essa planilha de cálculos. Então, o INSS concorda ou não com os meus cálculos, o juiz expede o RPV. Expede o RPV, encaminha para pagamento. Quanto tempo dura essa fase de cumprimento de sentença? Aproximadamente 4 a 5 meses, porque tem que apresentar o cálculo, o INSS tem que concordar, tem que conferir o RPV, expedir o RPV, enviar para pagamento. Depois que envia para pagamento, em 60 dias certinho, esse pagamento vai ser liberado, esse pagamento vai ser efetivado. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative a notificação, assim você vai ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Vocês sabem o quanto eu prezo pela informação, o quanto eu sei que a informação é importante na vida das pessoas, né? A minha família já deixou de receber o BPC, eu me formei, eu concluí o curso de Direito aos 27 anos. Antes disso, a minha família precisou do BPC-LOAS para sobreviver, né? Eu tinha 20 anos aproximadamente e nós ficamos 3 anos sem o BPC porque a gente não sabia que teria direito. Então, informação é a solução e a informação precisa ser compartilhada. Ficou com dúvida?
pergunta que eu respondo. Não se esqueça de curtir, tá? Curte aí e ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui pelo canal.